Peraí, tá gravando. Não sei se vocês repararam, né? Mas o sistema aí ele é um pouco imprevisível, né? Parece que ele faz de proposta aí para quando chega um deadline lá da entrega de um trabalho, ele sai do ar, né? Então, assim, ele é meio bom, enfim, deixa quieto. Mas, assim, a gente acabou estendendo, tá, o prazo, tava esses exercícios aí, né, tava para dia 30, né, e no dia 30 ele saiu do ar aí por algum tempo. Aí o Lucas, ele estendeu aí para dia 3, né, que hoje é dia 2, né, então tá para amanhã, tá? Então aproveita enquanto ele tá online aí para terminar de submeter os códigos, tá? Um outro aviso é que a gente, assim, quando tem problema no sistema, né, a gente vai detectar, né, que está com esse problema, daí a gente estende, né, aqueles exercícios que estavam com deadline próximo, que nem a que a gente acabou de fazer, né. E uma outra coisa é que no final ali, quando chegar na última semana ali da disciplina, a gente vai abrir de novo, tá, todos os exercícios aí, mas assim, vai ser por um curtíssimo período de tempo, mas assim, para poder permitir que quem, né, não conseguiu entregar ou teve algum problema, né, mas assim, foi um problema mais pessoal, né, individual de cada um, sabe? Então, daí a gente vai abrir ali por 1 ou 2 dias, no máximo, para submeter, tá? Então, daí esses exercícios aqui que estão fechados já, quem não conseguiu ainda submeter, tenta terminar eles, né? E aí depois, quando abrir de novo o sistema, né? Aí já vai lá e submete, tá legal? Então, a gente vai permitir que seja feito isso daí, tá? Que mais? Bom, além de, então, tem esses exercícios aqui, que está para amanhã. O Lucas já elaborou alguns novos exercícios que a gente vai disponibilizar, talvez, ainda hoje, tá? Então, aí já vai ter mais alguns para vocês fazerem, né, no decorrer da semana que vem. E o trabalho 2 também, a gente está quase terminando de fazer ele, né, a gente já vai disponibilizar. E é isso daí. Alguém tem dúvida aí, alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí? Não? Vocês estão dormindo, gente? Ou estão congelados? É o frio do pessoal. Frio, né? Camila está perguntando se o trabalho 2 vai ser individual. É individual, viu, Camila? Individual, sim. Porque a submissão, cada um faz submeter, né? O seu, tá? Beleza, gente? Tá, então vamos lá, né? Vamos continuar. Então, olha só. Eu queria retomar um pouquinho com vocês o assunto que a gente estava tendo na semana passada, que era... Opa, o que aconteceu aqui? Eita, o que aconteceu? Ixi, peraí que deu pau aqui no... eu deu pau aqui no... Deixa eu abrir de novo aqui. Acho que eu fui mexer aqui no tablet, aí ele deve estar com algum mau contato no fio. Aí ele escapou. Deixa eu abrir de novo. Aqui, agora sim.
Então, gente, eu queria, até mesmo porque, né, a gente vai continuar com essa parte aí de memória, né? Deixa eu abrir aqui o roteiro. Então a gente parou aqui nessa parte, né, de tipos mutáveis e não mutáveis em Python. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Essa daqui, né? E aí dessa aula 22, a gente tem esses slides aqui. Que a gente até começou a comentar, né, falar um pouco na aula passada, mas eu queria retomar, né, reexplicar, né, algumas coisas, porque isso é bastante importante, né, vocês entenderem, porque se vocês não entenderem, né, vocês vão conseguir programar de certa maneira, mas vai acontecer casos que, né, o programa vai ter um comportamento que é inesperado, né? Que foi inesperado e que você não vai conseguir explicar por que aconteceu aquilo, sabe? Então, e aí, assim, provavelmente, né, esses problemas que ocorrem ali, que é coisa inesperada, que você não consegue entender, na maioria dos casos é porque teve algum problema de memória, de gerenciamento de memória, endereços, tá? Isso acontece em Python também, tá? Mas, assim, principalmente na linguagem C, né, que é tudo meio que aberto ali, tudo o programador que gerencia tudo praticamente, né? Então, até mesmo por conta disso que acaba sendo até mais difícil, né, de aprender como uma primeira linguagem de programação, né, você aprender a linguagem C. Embora, quando você entende a linguagem C, você consegue entender qualquer outra linguagem, tá? Mas como a gente está, vocês estão aprendendo Python primeiro, eu estou querendo trazer um pouco mais sobre esse assunto para realmente, né, explicar, né, o funcionamento ali por trás, os panos, o que acontece, tá? Então, olha só, né, quando a gente está lá vamos relembrar de novo um pouquinho como que é feito esse gerenciamento da memória, tá? Então, quando você está lá no seu programa e você instancia uma variável do tipo, pega lá, por exemplo, A recebe 3, tá? Então, o que vai acontecer, né? Eu falei para vocês na aula passada que a linguagem Python, ela vai ter uma tabelinha que são os nomes das variáveis que foram instanciadas, tá? Eu vou tirar minha câmera aqui, gente, porque tá ficando lento aqui meu computador, tá? Depois eu abro de novo. Então, olha só, essa tabelinha, né? Vou chamar então aqui de tabela de nomes de variáveis, tá? De vars. Então, todos os nomes de variáveis vai ter lá, tipo, né, quando você instancia, né, você vai ter lá o A, tá? Num primeira posição lá dessa tabelinha. Vou abrir aqui sem querer isso aqui. Pronto. E aí, o que mais existe? O que mais vai acontecer quando você instancia essa variável? Você tem a sua memória também, né? Então, na tua memória, é uma outra tabelinha, mas aí já é uma coisa ali, né, que tá físico ali, né, no computador, né, memória RAM mesmo no computador. Ele vai procurar uma posição vazia da memória, vai armazenar, vai reservar, né, uma certa quantidade de bytes para essa variável, tá? E vai ter um respectivo endereço. Então, a sua memória, na verdade, ela é composta então por endereços, né, que hoje aqui a gente vai chamar de 0x00, 0x01,
Tá? Esses labels, né, esses rótulos que eu estou dando aí, não são de fato o que ocorre, né, na prática, mas aqui é para exemplificar, eu coloco assim, porque daí a gente vai usar ele ali, né, nas tabelinhas, tá? Mas o que acontece na prática é que quando você está rodando o programa, o computador ele vai procurar um espaço vazio, né? E esse espaço vazio pode estar no meio da memória, no fim dela, né? Tipo, tá um lugar lá que você não sabe onde fica. E aí cada lugar tem o seu endereço correspondente, tá? Então você vai ter lá 0x, 01, né? 02, 03 e assim por diante, né? Então, supondo que esse primeiro espaço aqui esteja vazio, né? O que vai acontecer, né? O valor 3 que você instanciou o A, ele vai ser armazenado lá naquele espaço vazio, tá? E lá na sua tabelinha de variáveis, né, a variável A, ela vai receber também o endereço onde está armazenado esse número, né? Então, aqui você vai associar, de alguma maneira, o 0x00 lá para aquela variável A, tá? Então, você tem o nome da variável, esse nome recebe o endereço, tá? Então, você vai associar o endereço à variável, no caso 0x00, e aí, consultando esse endereço 0x00, você consegue obter o valor ali na memória, que no caso é o 3, tá? Então, assim, eu falei de maneira mais direta ou mais simplificada, tá? Mas que, na verdade, lá na tua memória, você não armazena só o 3, você vai armazenar também o tipo daquela variável, tá? Então, até eu falei na aula passada, né, que a gente tem um objeto, né? Então, você tem os objetos que não estava no slide, né? Mas eu mostrei aqui, ó, nesse exemplo, esses aqui, por exemplo, né? Ó, que a gente tem dois campos relacionados, então, a aquele valor, né? Aquela variável, tá? Que é, então, o valor em si e também o tipo. Então, na verdade, aqui dentro desse espaço 0x00, você não vai armazenar só o valor 3. Você vai armazenar dois campos, o 3 e também o tipo, que a própria linguagem determinou para mim, tá? Então, determinar esse tipo depende daquilo de quando você instancia, né, a variável. Então, como você está instanciando com o valor 3, né, você está falando que o A recebe 3, então a linguagem ela já sabe que 3 é do tipo int, então ela vai pegar o int lá e vai colocar no objeto que vai ser colocado na memória lá, que vai ser alocado na memória, na posição, no endereço lá que está aberto. Tá legal? E se eu fizer algo assim, né? Ó, então eu vou fazer agora A recebe A mais 1. Tá? Então, o que vai ocorrer aí, né? Ó, então, vamos fazer diferente, né? Depois a gente faz esse, né? Mas eu vou fazer com outra variável primeiro. Então, aqui eu vou fazer B recebe A mais 1, tá? Então, o que vai acontecer? B é uma nova variável. Essa nova variável, então, vai ser colocada lá na tabela de nomes, B. Aí, o que vai acontecer, né? Como a gente está fazendo B recebe A mais 1, a gente tem que resolver inicialmente a soma, né? Para depois fazer a atribuição. Então, lembrem das primeiras aulas, né? O precedência de operadores, que primeiro você faz a soma e depois, como mais tem precedência sobre igual, né? Sobre atribuição, então primeiro a gente faz a soma, que no caso daria 4, e depois a gente atribui a variável B. Tá? Então, o A, né,
assim, por baixo dos panos, o que vai acontecer? Para ele resolver A mais 1, ele tem que consultar o valor de A. Para consultar o valor de A, ele vai vir aqui na tabela de variáveis, vai buscar o endereço onde está associado a A, que no caso é isso daqui, né? O 0x00, tá? Que é o endereço, vai lá na memória correspondente e obtém aqui o objeto, tá? Que tem o valor e tipo, tá legal? Então pega o valor 3, vai ser substituído aqui no lugar do A, tá? E vai somar com 1, vai dar o valor 4. Aí esse valor 4 é um novo valor, tá? E esse novo valor tem que ser armazenado na variável B. Então, o que vai acontecer? A linguagem vai criar um novo objeto, vai saber determinar qual que é o tipo desse novo objeto, que no caso é 4, é int, tá? Então, ele vai lá e vai criar, né, num novo espaço de memória. Pode ser sequencial, pode ser tipo aqui, né? Aqui também não importa, tá? Se é logo lá no 0x01, no 0x02, aí ele vai ver onde que ele pode colocar. Vamos colocar no 03 aqui, ó, 4, também do tipo int. E esse endereço 0x03 vai ser associado aqui a B. Tá? E aí finaliza, né? Então, daí o B agora está associado ao endereço 0x03, e lá no endereço 0x03 a gente tem o objeto composto por dois campos, valor 4 e tipo int. Tá? Então, isso aí é a situação que você vai ter, né? Agora, vamos fazer assim, né? Ó, então, eu vou fazer agora, tipo... A recebe B mais 0,5. Começando a complicar um pouquinho, né? Então, vamos lá, ó, vamos ver agora o que aconteceu, né? Então, assim, a operação ela é soma ainda, então é basicamente o que a gente fez antes, né? Então, isso aqui vai ter que ser resolvido inicialmente. Então, ele vai lá no B, pega o endereço 03, vai lá na memória, no endereço 03, busca o valor, que é 4, né? E aí esse 4 vai ser somado com 0,5. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Né? Tem várias coisas aí que vão acontecer por baixo dos panos. Primeiro, né, o novo valor, que é 4,5, tá? Agora, 4,5, gente, é um float, tá? Então não é mais int. Então lembrem que quando você, lá nas primeiras aulas, né, quando você soma um int com um float, o resultado vai ser um float, tá? Se você soma, por exemplo, um booleano com um int, o resultado vai ser um int. É aquela questão, né, que eu tenho lá um slide, um desenho, né, que eu apresento ali, tipo, uma coisa, os tipos que estão dentro do outro, né? Então é algo assim, né? Então, booleano, que está dentro de um int, que está dentro de um float. Algo assim, né? Então, o booleano, logicamente que o booleano, quando você soma com o int, então se você fizer, por exemplo, true mais 2, o true ele vai ser transformado para inteiro, né? Que no caso true é 1 e false é 0, tá? E o resultado vai dar 3. Tá? Depois vocês podem testar aí. Mas enfim, né? Então, tipo, se você soma int com float, o resultado vai ser um float, tá? Deixa eu apagar isso daqui, senão vai confundir mais ainda. Então, o resultado sendo um float,
a gente já sabe que esse é o tipo do novo objeto que a gente vai ter que criar. Então, esse 4,5 vai ter que ser também alocado lá na memória, por exemplo, na 0x02. Então, você vai lá e vai colocar o 4,5, agora como tipo float, tá? E olha só o que acontece, né? O A recebe esse novo valor. O A recebendo esse novo valor, como o A já foi criado anteriormente, lá está lá na tabela de nomes, o A. Então o A recebe esse novo objeto. Então a gente vai ter que ir lá no A e reassociar o endereço. Então não é mais 0x00, né? Porque o 0x00 era o 3. Agora ele tem que receber o novo valor, 4,5. E esse 4,5 está inserido no novo objeto que está no endereço 0x02. Né? Então ele vai ter que vir aqui e alterar então para 0,2, né? O A. Beleza? Legal? E aí, que mais que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, gente. Esse endereço aqui 0x00, reparem que olhando para a tabela de nomes, a gente não tem nenhuma variável que aponta, né, ou que tem o endereço 0x00, tá? Consequentemente, esse endereço aqui, ele não está sendo mais referenciado por nenhuma variável. E aí, o que eu falei na aula passada, né, que de tempos em tempos, o computador, né, ele vai lá e vai varrer a memória e vai procurar por endereços que foram utilizados anteriormente, mas que não estão sendo mais referenciados, tá? Que é o caso do 0x00. Então, daí, o que ele vai fazer? Vai lá e vai desalocar aquele espaço, tá? Isso a gente não sabe quando ocorre, né? Então, tipo, em algum momento vai ocorrer. Então, ele vai lá e vai desalocar isso aqui para a gente, né? Isso aqui vai ficar liberado para ser reutilizado em algum outro momento. Tá? Então, essa aí é a nova situação. Beleza? E aí, né, por que a gente criou um novo endereço de memória e a gente não usou o A, né, aqui? Por que a gente não usou o 0x00 para receber, para alterar de 3 para 4,5? Depois a gente poderia, né, tipo, estava 3, o A era 3, no endereço 00, a gente poderia ter simplesmente alterado o valor de 3 para 4,5 e mantido o endereço 00, né? Por que isso não ocorre? Porque a gente aí entra no assunto daquela aula, né? Que é o conceito, então, de tipos mutáveis e tipos não mutáveis. Então, assim, conceitualmente, tipos mutáveis são aqueles que, dado um objeto já criado, você pode alterar o valor dele lá dentro. E tipos não mutáveis, não. Uma vez que você criou o objeto, o valor ali dentro, né? Inclusive o tipo, também você não consegue mais alterar. Que então é o caso dos tipos primitivos, né? Por exemplo, booleano, inteiro, float, lista não, tuplas, que mais? Sim, tem outros também. E aí, tipos mutáveis, né? Eu dei um exemplo para vocês na aula passada das listas. Tá? Então, as listas, uma lista permite que você altere, né, um valor ali dentro. Tá? Então, o, é, acho que está mais melhor para mostrar, né? Então, ó,
Olha só. Aí a gente viu alguns exemplos, né? Cadê? Por exemplo, aqui, né? A gente tinha lá uma variável A que recebia uma lista 3, 4 e 5. Daí a gente fazia o B receber A. Então, as duas variáveis, ó, elas estão apontando para o mesmo objeto, lista 3, 4, 5. E aí a gente altera, né, uma das listas, tá? E aí, olhando aqui a outra lista, acontece a mesma coisa, né? Tipo, ela também é afetada, né? E por que que afeta, né? Porque quando você faz B, recebe A, na verdade você está trabalhando com a mesma lista. Então, é o mesmo objeto que vai ser... você vai estar trabalhando, né? Então, você só vai ter dois nomes, duas variáveis, apontando para o mesmo objeto lá na tua memória, tá? E isso, gente, causa muita confusão, né? Muita gente aí acaba não entendendo, né, que B recebe A, você faz com que as duas variáveis apontem para o mesmo endereço, tá? Inclusive aqui também, né? Se você faz algo assim, ó, supondo que aqui eu continue algo nesse sentido, né? Faça recebe, C recebe B, por exemplo, tá? Então o que que vai acontecer, né? Você vai ter o C aqui, né? E como C recebe B, né? E você não está alterando o valor do B, então o C ele vai apontar também para o mesmo objeto, tá? Então você não precisa criar um outro objeto lá na memória com o mesmo valor, tá? Então quando é o mesmo valor, você pode simplesmente pegar o objeto que já existe na memória, tá? Então C, como recebe o B e o B está associado ao endereço 0x03, então C também vai ter 0x03. Então, tanto o B quanto o C, eles vão apontar para o 4, que é o objeto que está lá no endereço 0x03, que é esse aqui. Beleza? Tudo bem, gente? Dá um ok aí, gente. Vocês estão entendendo ou se eu estou falando sozinho? Beleza. Que às vezes dá uns momentos de solidão aqui, né? Porque fico falando com um monte de bolinha. Aí eu acho que eu tô falando sozinho, né? Então é bom, às vezes, ter um feedback aí. Tá certo? Então, ó, e aí vamos ver listas, né? Ó, então, tipo, se eu pego... Vamos pegar aqui nesse mesmo exemplo, ó. Vamos criar, por exemplo, uma lista L. Uma lista L. Recebe, por exemplo, 1, 2, 3. Então, ó, é o mesmo processo, tá? Você vai lá na tabela de nomes, vai criar uma nova variável L, vai procurar um endereço de memória, supondo que seja o 0x01, tá? Então, aqui dentro eu vou ter, né, o 1, 2 e 3, tipo list, tá? E o 0x01 vai ser associado aqui em cima, 0x01. Tá? Então, essa é a situação. Aí eu vou fazer tipo G
recebe L. O que vai acontecer? G é uma nova variável, então G, e aí aqui 0x01 também, que é a mesma lista. Tá? Aí eu vou fazer agora G, eu vou fazer um azul. G de 0 recebe 4. Então, ó, o que vai fazer? O que vai acontecer? Né? Vai na tabela de nomes, procura por G. O G está associado ao endereço 0x01. Vai lá na memória, no endereço 0x01, e altera a primeira posição, né, que é o G de 0. Então, aqui ele vai alterar para 4. Tá? Ó, 0x01, 4. Isso aí. E aí, olha só, né? Se a gente manda imprimir aqui, ó. Se eu mandar imprimir L, ele vai buscar o L, 0x01, 01, ó, tá aqui. Tá alterado. Tá? Então, quer dizer, a gente alterou o L via G. Tá? Por quê? Por causa disso daqui, né? Ó, que tanto o G quanto o L apontam para o mesmo endereço de memória. Ah, professor, mas eu quero alterar só o G, não quero alterar o L. Então, nesse caso, você não pode fazer G recebe L. Você tem que fazer uma cópia da lista, tá? Que é o caso, aí tinha uma função, não lembro agora o nome da função, né? Mas era, acho que eu não sei como escrevi aqui, né? Não. Era copy, l.copy, será? Aqui, ó, list.copy, né? Então você vai pegar então o nome da variável, né, e colocar um ponto copy. Então, se você quisesse copiar, né, isso daqui você teria que fazer assim, né, g recebe l.copy. Porque daí essa função copy ela vai realmente criar um novo objeto, um novo endereço de memória, e esse novo endereço de memória vai ser associado aqui, ó, à variável g, tá? Não vai ser mais o 0x01, que é o lugar do L, tá? Então ele vai ter um novo endereço, e aí quando você alterar o G de 0 aqui embaixo, ele vai alterar só o G, e não mais o L também. Tá legal? Aí, gente, eu terminei nessa parte de... cadê? Tem as tuplas, né? Acho que aqui não tem. Onde que está a parte de tuplas? Acho que não está aqui. Mas assim, a tupla, gente, a gente chama assim, né? Tupla. E em inglês seria tuple, né? Tuple, tá? Tem o mesmo comportamento de listas, tá? São as mesmas funções ali. Você também vai ter uma variável que armazena conjuntos de elementos, né? Só que a diferença, né, de tupla para lista é que lista você pode alterar os valores e tupla não, tá? Então, e como que você cria uma tupla? Então aqui, né, tipo, vamos fazer um comparativo aqui de, de tupla com lista, né? Ó. Então você tem aqui list, e nesse caso aqui você tem tuplas, tá?
Então, tipo, para criar uma lista, você faz, por exemplo, A recebe 1, 2 e 3. Em tupla, você faria assim, A recebe, abre parênteses, 1, 2 e 3. Tá? Então, a diferença está aí entre colchetes e parênteses, tá? Então, no caso de tuplas, se você pode criar uma tupla, então, usando parênteses, tá? Você pode, na lista, você pode fazer isso daqui, ó. A de 0 recebe, por exemplo, 4. Pode. Aí, em tupla, se você tentar fazer isso daqui, vai dar pau. Isso aqui não vai deixar, ele vai dar erro. Por quê? Porque tupla é um tipo não mutável. Tá, ó. Duplas não mutáveis. Então, uma vez que você criou aqui em cima o objeto, você não consegue mais alterar. Tá? É a mesma coisa de strings, né? Então, posso continuar aqui, né? Ó, fazer assim, ó, string, str, né? Então, eu quero criar uma string A, posso fazer assim, ó, A, ou x, y, z. Posso, tá? Mas eu não posso fazer isso daqui, ó. A de 0 recebe P, por exemplo. Isso aqui também ele não vai deixar. Por quê? Porque string também é um tipo não mutável, tá? Então estaria aqui também, né, string. Tá certo? Apesar de que você pode imprimir, né, um caractere isolado, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, né, ó. Aqui eu posso fazer print de A de 1. Aqui tá ok. Aqui eu posso fazer print também de A de 1, também tá ok. E aqui também eu posso fazer print de A de 1, também tá ok. Tá? Então, você só está mandando imprimir uma posição, tanto da lista, como da tupla, como da string. Tá? Você não está alterando, né, o valor. Então, daí você consegue fazer tanto por aqui, que vai imprimir y, aqui vai imprimir 2, e aqui vai imprimir 2 também. Tá? Mas isso daqui, ó, a mudança, né, depois de ter criado, isso daqui você não consegue fazer, nem com tuplas e nem com strings. Tá? Entenderam, gente? Se você quiser, o que dá? Bom, quando você faz isso daqui, né? Ó, bom, quer ver? Vamos continuar aqui, ó. Não, deixa quieto, tá? Então, assim, você tem funções, né? Das listas, né? Que estão disponíveis nas tuplas, tá? Tipo, pegar o tamanho, né? Enfim, fazer o somatório, né? Que você tem lá, por exemplo, o len de A, min de A, max de A. São essas funções aqui, são funções básicas, tá? Que elas estão disponíveis né, nos três tipos, tá? Mas são todas funções que não alteram o conteúdo, né? Não altera aquele objeto, tá legal? E mas então assim você tem essas diferenças aí, né? Entre tipos mutáveis e tipos não mutáveis, tá legal? Bom, uma outra coisa que eu tinha falado também na aula passada, né? Era sobre passagem de parâmetros.
E assim, é o mesmo processo. Então, por exemplo, quando você faz esse negócio aqui, né, ó, G recebe L, quando você passa uma variável via parâmetro, né, para dentro de uma função, internamente é isso que acontece, né? Então, o parâmetro recebe o argumento. Então, ó, deixa eu mostrar um exemplo que é basicamente a mesma coisa, né? Então, se eu tenho uma função lá que eu crio chamada de def func, e aqui eu passo x, e lá dentro eu vou fazer, por exemplo, x de 0 recebe 3, tá? E termina a função. E aí eu tenho aqui, por exemplo, y recebe uma lista, 1, 2, 3. Eu vou fazer func de y, né? E depois eu vou mandar imprimir o y, tá? A Ana está perguntando, né, em que momento é mais vantajoso usar tupla em comparação com a lista? Ana, vamos ver aqui, vamos ver se o Google sabe a resposta para a sua pergunta. Vamos ver se tem alguma... Ó, as tuplas são imutáveis. Tô meio confuso, né? Ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o que eu ensinei, né? Então, tipo, para criar parênteses, né? Duplas, e aqui a lista é colchetes, enfim. Aqui vai dar erro, ó. Então isso aqui vai dar erro, tá? Ah, aqui, ó, olha só que interessante isso daqui, né? Ó, então, esse ID eu não conhecia, tá? Mas esse ID aqui provavelmente deve ser algo como se fosse o endereço da memória, né? Como se fosse esse, esse endereço aqui, ó, que a gente está brincando aqui, tá? Reparem que quando a gente faz, tenta alterar, né? Tipo, A recebe A mais 3. A gente está meio que incrementando, né? A lista. 1, 2, eu quero agregar o 3 lá no final, né? Então, reparem que para uma tupla, quando a gente manda imprimir de novo o endereço, né? Vocês não estão enxergando, né? Quando você manda imprimir de novo o endereço, reparem que aqui, ó, mudou, né, o endereço da tupla e da lista, ela permaneceu igual. Exatamente por conta disso que eu falei, né? Então, numa lista, você pode alterar o valor, então permanece o endereço de memória, aquele objeto, lá só você vai alterar o valor, né? Então, esse endereço aqui acaba ficando igual, né, entre lista e na lista, né, antes e depois de alterar. Já na tupla, ó, repare que o endereço aqui é diferente. Tá? Então você está criando um novo valor para a tupla,
está adicionando um novo valor para a tupla, então quer dizer que você vai ter que criar um novo objeto, né? Então você vai ter que criar um novo objeto, vai estar no novo endereço de memória, por isso que aqui acabou ficando diferente, tá? Mas eu estou querendo encontrar aqui uma explicação mais simples, tá? Em que casos que... O 4? Aqui você está falando? Como a lista ela é mutável... A lista ela é mutável, não pode ser... Ah, ela não pode ser usada como chave em um dicionário. Então aqui eu teria a B. Ah, tá. É verdade, é verdade. Esse dicionário, gente, deixa eu explicar o que que é dicionário, né? Dicionário isso aqui já é uma outra estrutura de dados, gente, que... Sim, isso aqui você aprenderia numa disciplina de chama algoritmos e estruturas de dados, né? Então, assim, um dicionário é algo assim, né? É mais ou menos o que a gente estava usando aqui, ó. Então, isso daqui é um dicionário, né, ó, tá? O que que é isso, né? Um dicionário você vai ter sempre chaves e valores, tá? Então, você vai ter aqui uma chave e um valor correspondente. Tá? Isso aqui você monta uma tabelinha onde você tem lá, por exemplo, a chave 1, 2, 3, 4, né? Pode ter quaisquer valores lá para essa chave. E o valor correspondente, né? Por exemplo, ABC, DF, PC e assim por diante, tá? Então, cada chave vai ter um valor correspondente, né? E, e aí aqui a diferença é que, quer dizer, a característica principal, né, é que todas as chaves, elas têm valores individuais, valores únicos, tá? Então você não pode ter, tipo, uma outra chave aqui com valor 1, tá? Associado a um novo endereço, por exemplo, XY. Então isso aqui você não pode. Então, a principal característica desses dicionários é essa daí, né? Que cada chave você não pode ter chaves repetidas. Por isso que chama de dicionário, né? Quando você vai lá no dicionário da língua portuguesa, você não vai encontrar a mesma palavra repetida lá na entrada do dicionário, tá? E, e aí, ah, ah, o, o, quando você, até ele fala aqui, né, como a lista é mutável, ela não pode ser usada como chave em um dicionário, enquanto uma tupla pode ser usada, né? Então aqui, provavelmente, esse negócio aqui, ele deve associar esse negócio aqui, nessa anotação, ele deve estar falando assim, eu quero fazer com que o A, né, que o valor 1, né, seja a minha chave, tá? Provavelmente é isso. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu não lembro direito essa parte aí de dicionário, né? Acho que o A seria a chave, né, professor? O A, será? O A seria a chave e aí o um seria o valor. Ah, é verdade, né? O A é a chave. O A inteiro, então, né? Isso. Tá, verdade. Aqui, ó. Ah, tá. Não, agora entendi.
Até isso que ele está falando, até que a Ana está perguntando, né? Então, por exemplo, como você está usando tudo isso como dicionário, né? É isso aí mesmo, né? Esses dois pontos aqui quer dizer assim, do lado esquerdo dos dois pontos seria a chave, do lado direito seria o valor, né? É isso daí. E aí, então, como a lista ela é mutável, você não pode ter uma chave mutável, né? Porque daí você vai dar pau depois na hora de você colocar no dicionário, né? Ele vai ficar confuso. Então, a chave ela teria que ser sempre um tipo não mutável, tá? Então, daí é por isso que ele dá pau aqui com o B, que é a lista, né? Que é mutável. Quer dizer, se você usa, né? Cria esse novo dicionário, tá? Com uma lista, e depois você vai lá e altera essa lista aqui, né? Faz B de 2, B de 1 recebe 3, por exemplo, ele vai alterar a chave aqui dentro, né? É isso aí, tá? Beleza. Tá. Não, bom, deixa eu só continuar então, né? Ó, então, esse dicionário, tá? Que é o Dict, é um tipo específico do Python que você cria assim, então, né? Ó, tipo, eu vou criar, por exemplo, um dicionário D. Você pode, por exemplo, abrir e fechar as chaves, né? Então, isso daqui você está criando, então, um dicionário, ou você pode fazer algo assim também, né? D recebe dict, assim, ó, abre e fecha, tá? Assim, né? E aí, como que você usa isso, né? Você pode fazer assim, né? Ou do jeito que está ali, né, no exemplo. Quer dizer, aqui, quando você instancia, né, o D, aqui eu estou instanciando vazio, né, esse dicionário. Enquanto que ali no exemplo eu estou já colocando chave e valor. Mas eu poderia fazer isso assim também, ó. D de 1 recebe ABC, tá? D de 0, tá? E assim por diante. Quer dizer, isso daqui é a sua chave. É a mesma coisa eu fazer assim, né? Ó, D recebe 1, 2 pontos, ABC. Vou fazer D de 0, 2 pontos, X e Y. Tá? Vou abrir aqui, né, para a gente testar, tá? Mas seria basicamente isso daí, tá? Mas assim, é uma estrutura um pouco mais complicada, né? Mais avançada, né, de dicionários, e foge um pouquinho do escopo, né, da disciplina, mas é útil também, né? É útil para se utilizar, tá? Aí tem várias outras funções, ó. Olha só aqui, né? Ó, mais alguns exemplos, ó. Aqui não está legal. Aqui já está para listas, né? Não, aqui já não tem nada a ver com dicionário. Cadê dicionário? Aqui. Ó, olha aqui, ó. Tá? Então aqui eu estou criando então, um dicionário chamado de tel, que vai ter dois elementos, e é sempre com um parzinho, ó. Então tem o chave valor. Aí eu posso criar mais um aqui, ó, que é chave e valor, tá? Então olha só, né? Então aqui eu tenho um parzinho, chave valor, chave valor, chave valor, tá? E a principal vantagem de dicionário é que você consegue colocar como chave qualquer coisa, tá? Tipo, pode ser até, aqui no exemplo, a gente o fez com inteiros aqui, ó, tá? Mas poderia ser, tipo, string, pode ser qualquer coisa que seja não mutável, né? Tem que lembrar disso, tá? Porque, né, daí cairia nesse problema aqui que a lista é mutável, tá? Mas pode ser int, pode ser float, pode ser
qualquer tipo não mutável, tá? Ó, então aqui, ó, o construtor, né, a gente chama de construtor isso aqui, você pode criar, então, dessa maneira, como está aqui também, que foi o que eu fiz aqui, ó, D recebe dict, entre parênteses, tá? Enfim, assim, é bem útil, tá? Usar dicionários em programas grandes, assim, acaba sendo bastante utilizado, tá? Deixa eu mostrar uns exemplos aqui para vocês, na prática. Aqui fica bem... Roteiros. Pô, tela de novo, o negócio está errado. Ó, vamos pegar esse aqui mesmo. Eu posso fazer assim, né? T recebe dicionário. Aí eu posso fazer D de 0 recebe 1, D de 1 recebe PC. Posso até misturar, né? D de X recebe 5, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, eu tenho três pares, né? Chave e valor. Chave 0 com valor 1, chave 1 com valor ABC, chave X com valor 5, tá? E depois eu posso recuperar os valores, né? Passando, então, a chave. Então, eu quero recuperar o valor da chave X, né? Então, eu faço dessa maneira, ó. Vou botar... Aqui, ó, 5. Tá? Retornou o valor da chave 5. Aí, né? Se eu tentar fazer assim, né? Eu tenho uma lista com valor 1, 2 e 3. Eu tenho que fazer isso aqui. D de L recebe ABC. Tá? E aí aqui eu vou tentar acessar o D de L. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Tipo não como é que é? Hashable, né? Então, hashable, gente, não, aí eu teria que falar de outras coisas, de função hash, essas coisas, mas eu não vou falar, não. Aqui, resumindo, tá? Ou traduzindo o que ele está falando aqui, a lista ela não pode ser usada para chave, né? Então, se eu quisesse, né, usar o L como uma chave, aí sim eu teria que usar como uma tupla, tá? Aí aqui ele funciona, né? ABC. Tá bom? É isso. Bom, gente, aí faltou essa parte de arquivos, tá? Bom, arquivos, gente, assim, é super tranquilo de se usar, né, em Python. Tem as funçõezinhas prontas, né? Aqui na aula até eu exemplifico bem, né? Então, coisa que é interessante a gente falar, essas diferenças aqui de arquivos do tipo binário e texto. O que é um arquivo texto e o que é um arquivo binário, gente? Eu vou vir aqui, ó, na minha
meu terminal, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Ó, vamos pegar esse teste aqui, né? Então, vou listar aqui, ó, ls teste, tá? Asterisco. -0. Ó, eu tenho aqui vários arquivos. Reparem nessa tabelinha aí, ó. Então, esse aqui essa função ls, quem não sabe Linux, né, é listar os arquivos dentro de uma pasta, tá? Então, eu estou numa pasta aqui na minha pasta, né, e estou listando todos os arquivos que começam com teste, tá? Então, esse asterisco aqui quer dizer que eu vou pegar tudo que tiver as iniciais teste, tá? Então, daí pode ser teste, ponto alguma coisa, teste 2 e tal. Tá? Então, você está listando aqui todos esses arquivos que começam com teste. E aí, no caso dos sistemas de Linux, Unix, tá? O Mac, que está baseado no Unix, né? Diferente do Windows, tá? O Windows já é outra coisa. Mas aqui, a gente tem algumas informações de cada arquivo que são úteis, tá? A primeira delas, ó, bom, a gente tem aqui, por exemplo, essa coluna que está aqui, né? Seria o tamanho de cada arquivo, em bytes. Tá? Então, esse arquivo teste, ele tem 12.604 bytes. Esse arquivo teste.c tem 380 bytes, e assim por diante. Aqui é a data da criação, tá? Então, 2 de setembro de 2020, 29 de abril de 2015, tá? Bem antigo esse arquivo, né? Tá? Então, aqui é a data de criação. Desse lado aqui, tem algumas informações. Isso daqui seria de segurança, tá? Quem que é o proprietário desse arquivo, tá? No caso, sou eu. Aqui, qual o grupo que grupo de usuários, né, podem acessar esse arquivo, tá? Então, no Linux, você tem isso. No caso aqui, o grupo chama staff, tá? Na verdade, esse grupo aí foi criado pelo próprio sistema, tá? Então, é meio que automático isso no Mac. E aqui, gente, também tem as informações aqui de segurança, quer dizer, quem que pode ler, quem que pode escrever e quem que pode executar aquele arquivo, tá? Esse RWX X é de executar, R é de read, de ler aquele arquivo, e W é de escrever, de alterar aquele arquivo, tá? E aí, se eu olhar aqui, ó, de trás para frente, reparem que eu tenho, então, os três, né? R, o W e o X, depois RWX, depois RWX de novo, tá? E esse primeiro aqui, primeira colunazinha aqui, é se ele é um diretório ou se ele é um arquivo, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, mandar imprimir de novo aqui, ó, o Dzinho quer dizer que é um diretório, tá? Então, por exemplo, eu tenho dentro dessa pasta, eu tenho a pasta temp, então tá aqui, ó, tem um Dzinho, quer dizer, é um diretório, tá? Quando não tem um Dzinho, quer dizer que é um arquivo normal. Esse arroba aqui eu não sei o que é, tá, gente? Lucas, você sabe o que é o arroba, o maisinho aqui? Não, professor. Não sei. Mas aí por que eu tenho três triplas, né, de R, W e X, tá? Porque assim, essa primeira aqui do lado mais à direita, quer dizer, quais são as permissões para todos os usuários desse computador sobre aquele arquivo ou diretório, tá? Depois essa segunda tripla aqui, ó, quais são os direitos do grupo, tá? Então, se eu estou dentro do grupo staff, eu tenho o direito de ler e de executar aquele arquivo, tá? E aqui, quais são os direitos do proprietário? Quer dizer, esse cara aqui, ó, Manzato, tá?
Então, voltando aqui, né, ó, reparem que eu tenho alguns arquivos que podem ser executados e outros arquivos que não podem ser executados. E então, quer dizer, esse teste já é um programa que eu posso executar ele. Então, quem que pode executar? É o usuário Manzato, ou é qualquer outro usuário que está associado ao grupo staff, tá? Porque tem esse xizinho que está aqui. E também outros usuários, né, do computador poderia também executar, porque tem esse xizinho aqui, tá? E você pode alterar esses valores, tá? Eu não vou, né, você pode fazer essa função esse comando chmod faz essas alterações. Você pode desassociar ou associar uma funcionalidade, né, para um grupo, ou para todos os usuários, ou para o proprietário. Mas então, assim, o que é um arquivo executável, o que é um arquivo não executável, né? Então, reparem que eu tenho alguns arquivos, por exemplo, esse daqui, teste.o, que ele não é executável, tá? Porque não tem xizinho ali, embora ele seja binário. Então, eu posso vir aqui e mandar imprimir o conteúdo, né? Eu vou mandar imprimir essa função cat, ela mostra na tela para mim qual que é o conteúdo de um arquivo, tá? Eu vou mandar imprimir inicialmente esse arquivo teste.c. Então tá aqui, ó. Então, esse aqui é o conteúdo do arquivo, ó. Isso daqui é um programa em C, tá? Então esse programa em C, eu posso abrir, aqui eu estou listando, né, o conteúdo desse arquivo, eu posso mandar abrir, né, esse arquivo usando qualquer editor de texto, tá? Ó, aqui é um editor de texto, tá? Então eu estou abrindo aqui o conteúdo desse arquivo, tá? E mais. Então, quando a gente consegue abrir, né, o conteúdo desse arquivo, e a gente consegue visualizar o que tem lá dentro, a gente tem o arquivo, a gente chama então de arquivo texto, basicamente, tá? Se eu mandar imprimir, por exemplo, teste, ó, olha o que aconteceu. O que é isso, né? Isso daqui, gente, tem um monte de coisa estranha, né? Um monte de caractere estranho. Eu consigo também abrir com um editor, né? Então, mesmo editor, ó. Tá? Aqui ele até mostra algumas outras, mais um monte de caractere diferente, ó. Tá? Mas o que é isso? Isso daqui é código binário, né? Tá? Então, tipo, tem um monte de 0 e 1 lá dentro. E quando você tenta abrir no editor de texto, o editor de texto, de alguma maneira, vai tentar interpretar aqueles números binários, aqueles códigos binários que estão armazenados no arquivo. E, logicamente, que ele não vai conseguir decifrar, né? Porque ele está tentando abrir um arquivo binário como um arquivo texto, tá? Então, quem que entende isso? É só o programa, só o computador, tá? Os editores de texto, e nós, muito menos, a gente não consegue entender um arquivo binário, tá? Embora eu possa vir aqui e mandar executar esse arquivo, ó. Então, aqui é um programinha, não lembro o que ele faz, né? Mas ele é um programa cujo código fonte, né? Que é esse daqui, ó. Tá? É um programa em C, tá? Então, o que aconteceu? Né? Eu peguei esse programa em C, arquivo.c, compilei ele, e depois que eu compilei, eu gerei esse arquivo executável, tá? Então, assim, a gente até comentou no começo da aula, né, começo do curso, da parte de compilação, né? Não sei se vocês lembram de compilação de programas, que você cria o código-fonte inicialmente, aí você compila ele, daí você gera o executável, tá?
é exatamente isso. Tá? Então, você tem um arquivo texto, que nós, seres humanos, editamos ele, conseguimos entender o conteúdo, né? Editores de texto conseguem abrir, você consegue visualizar, né? Tem um significado, né? Isso daqui. Só que isso não, algumas linguagens, elas são chamadas compiladas e outras linguagens, elas são interpretadas. Então, a gente está vendo bastante sobre o Python, que é uma linguagem interpretada. Então, você vai ter um arquivo .py, e aí você executa isso. Aí você vai ter, na verdade, o interpretador, né? Interpretador, aí ele vai lá, você vai ter o resultado. Tá? Já um arquivo .c, que é um código fonte da linguagem C, você passa pela compilação, tá? Depois tem mais um outro processo aqui que eu não vou colocar, mas é a link edição, tá? Mas eu não vou falar disso, né? E supondo que esteja aqui também, né? A link edição também está dentro desse processo, tá? O que você vai ter? Você vai ter um arquivo executável, né? E dado esse executável, você executa, então, e aí você gera o resultado. Tá? Então, o que a gente estava fazendo aqui? Né? A gente tinha um arquivo .py, por exemplo, esse cara aqui, gerenciamento.py. O que a gente fez? Né? A gente tem o código fonte, código arquivo texto. A gente vem aqui e roda, tá? Então, fazer esse rodar é exatamente colocar ele, ou mandar ele para um interpretador, e aí você já vai ter o resultado aqui na tela. Tá? E quem que é esse interpretador? É o Python. Tá? Então, você pode... Aqui eu estou executando, né, o interpretador junto com o arquivo via PyCharm, via IDE. Mas eu posso vir aqui no meu terminal. Deixa eu ver se tem algum arquivo .py aqui. Não tem, mas eu poderia fazer Python e o nome do arquivo .py, para ele iria executar. Tá? Por que eu coloco Python na frente? Né? Porque o Python é o interpretador desse código .py. Tá? Esse cara aqui de cima. E na linguagem C? Na linguagem C é um outro processo. Né? Eu tenho aqui esse teste.c, eu não consigo executar esse negócio. Né? Se eu tentar executar é assim, né? Ponto barra, tá? Quer dizer, eu estou na pasta, na minha própria pasta, eu tento executar um arquivo. Ó, ele não deixa, né? Por quê? Porque não tem permissão para executar e nem faz sentido eu ter permissão para executar isso, porque ele é um arquivo texto, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que primeiro compilar, aí eu vou gerar o executável, e aí depois eu consigo executar e gerar, né, o resultado. Tá? Então, como é que eu compilo em C? Só como curiosidade, né? Você tem esse comando aqui, né? gcc-o teste.c teste, ou exec, né? Vou chamar de exec, teste.c. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arquivo fonte, vou compilar, e esse "-o", quer dizer, faz parte desse processo aqui de link edição, tá? Isso aqui também não vou entrar em detalhes, mas ele vai pegar basicamente, né, ele vai pegar todo o conteúdo aqui do meu arquivo texto e vai compilar e vai relacionar esse código com as bibliotecas da linguagem C, tá? Daí ele gera um pacote que é o executável que você pode executar depois. Tá, ó, então, olha, então aqui eu estou compilando, né? Ó, não sei por que está demorando.
Olha lá, foi, tá? Então ele está demorando um pouquinho, mas olha só, né? Agora eu criei um outro arquivo chamado exec. Foi criado ó, no dia 2 de julho, às 9h29, 9h30, né? Agora. E olha só aqui as permissões, ó. Execução, ó. Então, qualquer usuário pode executar, membros da staff podem executar e eu posso executar também, tá? Então, daí eu posso vir aqui e executo, tá? Então, tá rodando, ó. Então, eu nem lembro o que faz esse programa, tá? Mas é esse processo, ó, arquivo.c, compilação, execução e o resultado. Se eu tentar abrir esse arquivo, ó, de novo, ó, exec, vai aparecer um monte de coisa estranha. Por que isso? Porque é um arquivo binário, tá? Na verdade, gente, todos os arquivos do computador, ali eles vão ser binários, tá? A diferença é que a gente distingue, né, um arquivo binário de um arquivo texto, porque o arquivo texto ele vai ter ali os códigos binários de um arquivo texto vão ser códigos que vão ter relação com caracteres, e aí quando você abre eles no editor, você consegue ler o que está escrito, tá? Mas assim, é até um mito, né, as pessoas falarem assim, o meu programa ele tem arquivos textos e arquivos binários, né, então até isso daqui, de certa maneira, tá errado eu falar, né? Porque, assim, na prática, é tudo binário, né? Então, até arquivo texto, quando você vai salvar no computador, você vai ter códigos binários. Só que a diferença é que esses códigos binários, eles podem ser convertidos para caracteres legíveis, tá? Que é muito diferente disso, né? Essas coisas aqui. E podem ser interpretados pelo usuário, tá? Entenderam, gente? A diferença aí? Dá um ok aí, quem entendeu. Então, o que é um arquivo binário? Exemplos, tá? Uma música tipo MP3, tá? Então, vamos ver aqui um arquivo MP3, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui. Vou entrar em músicas. Vamos entrar aqui, ó. Tem aqui, por exemplo, essa daqui, ó. É um arquivão aqui, ó. É um ponto MP3, é uma música, tá? Se eu tentar... eu não vou dar cat, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito extensa, tá? Eu tenho uma outra função aqui que chama head. Ele só mostra as primeiras linhas, ou os primeiros bytes do arquivo, tá? Que é igual ao cat, só que ele só mostra as primeiras, tá? Ele vai listar aqui ó. Tá? Então, tipo, um monte de coisa aqui, né? Ó. Estranha. Embora, o que eu preciso para executar? Então, uma outra coisa também, né? Reparem que, ó, aquele mesmo arquivo, que é esse cara aqui, né? Ou esse aqui, na verdade, ó. Reparem que eu tenho também as informações dele, que está aqui, ó. Então, ele tem aqui agora 6 mega, tá? 6.2 megabytes. Foi criado nessa data. E reparem que ele aqui, ó, ele não é executável, né? Ó, tá vendo? Não tem um xizinho. Mas ele é lido, ele pode ser lido, tanto por usuários aleatórios, como pelos membros do grupo staff, como pelo proprietário, e somente o proprietário aqui ele pode escrever, tá? Então eu poderia vir aí e escrever, né, ou alterar alguma coisa desse arquivo, tá? Poderia abrir ele no editor de texto, ir lá e escrever qualquer coisa e salvar, tá? Você vai corromper o arquivo, né? Porque ele não vai estar mais nesse formato MP3, né?
E quem que consegue interpretar esse arquivo? É somente os players, né, que tem suporte a MP3. Tá? Por quê? Porque daí esse player vai ter implementado lá os mecanismos de leitura dos bytes correspondentes. Então, quer dizer, esses formatos aqui, eles têm um formato, é um padrão que tem formatos, né, específicos, que, no caso, os players aí, eles sabem, né, qual que é esse formato e eles sabem como que eles devem ler cada um desses arquivos, tá? É por isso que você consegue, por exemplo, tocar uma música no computador usando um player, né, do teu computador, e pode acontecer do seu player não conseguir tocar uma música ou um vídeo. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e instalar, por exemplo, um plugin, né, instalar um codec. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, mas é algo nesse sentido. Então é isso, tá? Arquivos texto, arquivos binários, tá? Então, resumindo, tudo, na verdade, vai ser binário, mas texto, quer dizer, você consegue abrir ele no editor e ver o que está escrito lá dentro. Em binário, não. Binário, você tenta abrir no editor de texto, você não consegue visualizar. Tá bom? Aí eu falei um pouquinho de sistemas de arquivo. Sistemas de arquivo, gente, depende do sistema operacional, tá? Então aqui eu estou mostrando aqui algumas características dos sistemas de arquivos do Mac, tá? Que é o meu computador. Se você pegar no Windows, se você tiver no Windows, você vai ter um outro sistema de arquivos, tá? Que vai ter um outro formato. Se você pega, por exemplo, um Linux, né, também é diferente, tá? Embora seja bem parecido com o Mac, tá? Mas é porque Mac e Linux, né, eles herdaram coisas dos sistemas Unix, tá? Que você como se o Unix fosse uma base, e aí você tem lá Linux, dentro de Linux você tem diversas distribuições, né, tipo Ubuntu, Fedora, enfim. E aí você também tem o macOS, tá? Que é proprietário da Apple, né? Tá? E aí, mas assim, qual que é a característica comum dos sistemas de arquivos? É que você tem aqui uma árvore, né? Então, uma árvore, isso aqui é uma árvore, que a gente chama de árvore, isso, tá? Você tem a, a pasta raiz, tá? Então, esse primeiro elemento aqui da árvore é a raiz, a gente chama de raiz. E aí você tem lá as subpastas, né? Que estão aqui na pasta barra, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu vir aqui na pasta barra, tá? Eu estaria nessa daqui, né? Eu mando listar, ó, eu tenho tudo isso daqui dentro da pasta barra, né? 9 entre arquivos e diretórios, tá? Então, ó, dentro da barra, ó, eu tenho uma pasta chamada de applications, que seria essa, tá? Dentro dela, né, eu posso entrar dentro dela, então applications, eu vou listar novamente. Tem um monte de coisa, né? Ó. Então, aqui na casa dessa pasta applications, eu armazeno, quer dizer, o Mac, né, armazena para mim os aplicativos que eu tenho instalado neste computador. Tá? Então, teria o Firefox, teria o Python, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o Safari, tenho o Python, tenho, enfim, né? Um monte de coisa aqui instalado. E aí, se eu posso voltar, ó, cd.pom, eu volto para a pasta acima, né? Para a pasta raiz. Posso vir para outra pasta. Então, por exemplo, vamos para a pasta users. Dentro da pasta users, eu tenho pastas guest, ó, é uma pasta, tá? Diretório. Shared, também é uma pasta. E manzar, tá?
Então, aqui dentro da pasta users, eu posso vir para a minha pasta Manzato, tá? E visualizar ó, tudo que está aqui dentro. Legal? Então, assim, você vai... o sistema de arquivos está dividido em pastas, subpastas e... enfim, né? E isso, sim, é algo incomum, tá? Então, no sistema Windows também você vai ter isso, né? Você vai ter essa divisão aí de pastas e subpastas, tá? E aí, gente, aqui tem as funçõezinhas de você abrir um arquivo, ler um arquivo, tá? Então, assim, eu não vou exemplificar de novo, porque eu lembro que nas videoaulas tá detalhado isso, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Mas você tem função, por exemplo, para ler caractere, você tem função para ler uma linha inteira de um arquivo, para escrever, para fechar o arquivo, tá? Aqui um exemplo que eu mostro lá na videoaula, né, de você pega um arquivo, né, teste.txt, e aí eu quero ler o conteúdo desse arquivo, né, então aqui eu mostrei, né, então a gente abre ele, faz a leitura, fecha, né, e aqui eu estou dividindo por caracteres, aqui também umas coisas a mais, né, mas é bem simples, tá? Função open, função write, função close, função read, basicamente isso você faz tudo com os arquivos, tá? Beleza, gente? E aí a gente também tem o modo de abertura, né? Quando você pode abrir, por exemplo, um arquivo somente como leitura, né? Eu quero abrir um arquivo para... Isso aqui é importante, né? Tipo, você abre um arquivo em modo escrita, abre um arquivo em modo concatenação. Quer dizer, se você abre um arquivo, quer ver? Aqui, ó, eu estou abrindo um arquivo como leitura, né? Deixa eu ver um aqui de escrito, ó. Então, supondo que eu queira escrever nesse arquivo. Se esse arquivo já existir, se você abre como escrita, ele vai sobrescrever todo o conteúdo que está nesse teste.txt, tá? Agora, se eu coloco aqui modo de append, quer dizer, de concatenação, e você abre um arquivo que já existe e escreve alguma coisa lá dentro, ele vai escrever no final do arquivo, tá? Então, assim, tá tudo detalhado lá na videoaula, tá? Então, aí vocês podem dar uma olhada melhor lá. Beleza? Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, acho que é isso, gente. Deixa eu terminar aqui a gravação. Mas se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, tá?